Falar em morrer não é uma coisa muito agradável, não é mesmo? Mas uma certeza na vida de todo mundo é que um dia vai chegar a hora final. E não há quem vá conseguir enganar a morte. Não por muito tempo. Aliás, esse assunto é tão fascinante e medonho ao mesmo tempo que já inspirou centenas de estudiosos em várias partes do mundo. Um deles é Jonathan Joe, um cientista que publicou um artigo super interessante sobre a morte e o que a ciência já sabe sobre ela. Confira agora no nosso Top 5 5 curiosidades sobre a morte que a ciência já descobriu. Número 5. A morte pode ser mais ou menos prevista. Bom, na verdade afirmar isso é um exagero. O que dá para prever mesmo é a expectativa de vida das pessoas. Isso porque as células do nosso corpo têm um prazo pré-definido. Digamos assim, na década de 60, cientistas descobriram que as células do corpo humano não são imortais e que se dividem entre 50 e 70 vezes, em média, ao longo da vida. Número 4. O medo da morte costuma diminuir com a idade. Lembra do medo absurdo de morrer quando você era criança? Hoje em dia, por mais que você não queira passar dessa para uma melhor, é provável que o seu medo do juízo final tenha reduzido bastante, não é mesmo? A tendência, segundo a ciência, é de que esse temor de morrer continue reduzindo ainda mais à medida que a idade for chegando. Estudos realizados nos Estados Unidos com idosos comprovam isso. Logo, pessoas entre 40 e 50 anos são mais preocupadas com a morte do que aquelas que já chegaram na faixa dos 70 ou 80 anos. No caso das mulheres, o medo de morrer passa a partir dos 40 ou 50 anos. Já com relação aos homens, o medo demora um pouco mais a passar e só cessa na faixa dos 60 anos. Número 3. Cabelos e unhas não continuam crescendo. Essa, com certeza você já ouviu dizer por aí. Mas não é verdade. Cabelos e unhas não continuam crescendo depois da morte, embora muitas vezes alguns cadáveres possam dar essa impressão. A explicação para isso é simples, mas não tem nada a ver com o sobrenatural. Número 2. Pensar na morte nos deixa preconceituosos. Durante 25 anos, mais de 200 estudos em várias partes do mundo sobre o mesmo assunto mostrou que quando você pensa na própria morte, você pode deixar de ser um pouco mais tolerante com o racismo e menos solidário com as diferenças. Outra mudança de comportamento interessante, segundo estudos, é que a perspectiva de morrer deixa as pessoas mais propensas a ter filhos e desejosas de transferir seus nomes a eles. Número 1. O cheiro da morte é adocicado. Cheiro de corpo em decomposição não é nada agradável, tanto que esse cheiro é um dos piores cheiros do mundo. Mas há uma coisa muito interessante sobre isso. Alguns elementos encontrados na decomposição do corpo humano, embora seja bastante parecido com o encontrado no corpo de outros animais, também se parece muito com os liberados pelas frutas apodrecidas. É por isso que, lá no fundo, a decomposição da nossa espécie é a morte em si, e a morte em si tem um cheiro adocicada. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho para sempre que tiver vídeos novos você ser notificado. Até a próxima!